Olá! Hoje a gente vai ah, mergulhar num texto bem intenso, né? Jó 10, versículos 1 a 9. Vamos olhar para isso com base na análise que a gente tem aqui dos excertos de A Síndrome de Jó VI. Essa fonte mostra Jó numa queixa muito forte, falando direto com Deus. E a nossa ideia é tentar entender essa profundidade do lamento dele e como a fonte interpreta essa conversa, né? Essa interação tão dolorosa. Começa com Jó num estado assim de extremo cansaço de viver, sabe? No versículo 1 ele solta: "A minha alma tem tédio da minha vida, é pesada. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma." E é um desabafo que vai direto para Deus, no versículo 2. "Faze-me saber por que contendes comigo." É quase uma intimação, né? Sim, e essa interpelação fica ainda mais profunda. Jó chega a questionar a visão de Deus. Tipo, nos versículos 3 a 5. "Parece-te bem que me oprimas?" Ele pergunta. "Tens tu, porventura, olhos de carne?" Vês tu como vê o homem. É muito humano esse questionamento, né? E ele até apela para a criação dele, lá nos versículos 8 e 9. "As tuas mãos me fizeram, me formaram completamente. Contudo, me consomes." E reforça: "Peço-te que te lembres de que como barro me formaste." Dá para sentir o desespero, né? A sensação de ser desfeito por quem o criou. Exato. E é bem interessante como a análise da fonte pega essa fala de Jó. Ela aponta que, nesse ponto, a visão de Jó tá muito centrada nele, sabe? No sofrimento dele. O texto da fonte diz assim: toda a tese de Jó se restringe a si mesmo. É uma interpretação que sugere que essa visão está presa no que a fonte chama de impossibilidades humanas. E aí faz um contraste, né, com a totalidade da possibilidade de Deus. Lembra até o Mateus 19:26? Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. E tem outro ponto importante que a fonte traz: a acusação de Jó de que Deus está sendo rigoroso demais. A interpretação que dão para isso muda o foco, sabe? Não são só os atos, mas a raiz, a natureza do pecado. Como a fonte diz, a fonte é o alvo da justiça de Deus. E aí entra algo crucial. Essa análise liga a justificação, quer dizer, ser declarado justo, né, segundo essa visão, ela liga isso à cruz. Citam Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. É o sangue que fará expiação pela alma. Argumentam que essa necessidade de expiação pelo sangue já apontava para o sacrifício de Cristo. Ah, entendi. Então quer dizer que, mesmo com Jó se sentindo assim, esmagado, injustiçado, essa interpretação sugere que tem um processo maior ali. Algo que ele não está vendo naquele momento. Sim, essa é a linha de raciocínio que a fonte apresenta. A análise sugere que Deus está, na verdade, conduzindo Jó, levando ele a um ponto de reconhecer a própria condição. E para quê? Justamente para poder agir com misericórdia e graça. A fonte até define isso, né? Misericórdia seria Deus não dar a consequência que o pecado merece. E a graça seria um favor que a gente não merece, dado justamente para quem se sente desgraçado, sabe? Sem recurso nenhum, muito aflito. Então não é que Deus é convencido pela queixa de Jó, mas que ele age por causa da sua natureza, que é graciosa. É um caminho que, segundo o texto, leva à regeneração, quando Jó finalmente coloca para fora o que estava escondido no coração. Compreendo. Então, um ponto central dessa leitura é esse contraste, né? De um lado, a dor real, as perguntas viscerais de Jó, e do outro, essa visão de que isso tudo faz parte de um processo divino maior, um processo que não está focado em punir o que Jó está falando, mas em revelar nossa necessidade profunda de graça. Muda o foco, né? Segundo essa análise, não é tanto por que eu sofro, mas para que Deus está usando esse sofrimento. Exatamente isso. E essa leitura, baseada totalmente na fonte que a gente analisou, nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Como essa forma de ver o lamento de Jó como um caminho para a graça desafia aquelas ideias mais, talvez simples, né, sobre sofrimento e recompensa. O que essa honestidade brutal de Jó com Deus, interpretada desse jeito, diz pra gente sobre a fé, sobre se relacionar com o divino, principalmente quando tudo parece perdido.
Fica essa questão, né, de como a misericórdia pode agir justamente nessas experiências de desamparo total. É um ponto central nessa análise de Jó 10. E com essa reflexão, a gente encerra essa análise de hoje baseada nos excertos de A Síndrome de Jó Vi. Esperamos que essa exploração tenha sido esclarecedora. Até a próxima!